Glória a Deus. Graça e a paz, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos alegres, felizes. O Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Através desses louvores, nós já temos entregado a nossa vida ao Senhor, adorado, entregado toda a nossa adoração. E a gente crê que Deus vai continuar falando conosco nesta noite. A gente vem à casa do Senhor com o objetivo de adorar, entregar a nossa adoração, entregar o nosso louvor. E com certeza, depois que nós entregamos, o Senhor também entrega algo para nós. Obrigado, Pablo, Deus abençoe. Irmãos, eu estava ali e aos 45 do segundo tempo eu lembrei que eu tinha deixado meu óculos no carro. E para ler seu óculos já fica mais difícil. Depois que a gente passa dos 51, parece que algumas coisas tem que a gente se adaptar a algumas coisas. Eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias. Aleluias. Lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Amém? Glória a Deus. Irmãos, lembrando que depois do culto, não saiam correndo. Tem uma grande bênção ali que as irmãs estão preparando para todos nós e principalmente também para os nossos visitantes. Visitantes, não saiam correndo. Nós vamos ter um chá ali que depois vocês vão estar dizendo: olha, nunca tomei esse chá em outro lugar. Para ficar marcado, para vocês voltarem mais vezes. É conhecido como chá da Irmã Bel. Vocês vão estar lembrando: olha, o chá da Irmã Bel é bom demais. Não saiam. E, segundo a Irmã Bel, ainda vai ter até um saquinho de pipoca. Chá da Irmã Bel no final do culto e um saquinho de pipoca. Bem? Qual é o objetivo? Nós desfrutar, tomar um chazinho e a gente poder conversar um pouco. De repente você vê o visitante, a irmã vê a irmã visitante, vai conversar com a irmã, os nossos irmãos conversar com nossos irmãos, os adolescentes, os jovens conversar com os jovens que estão nos visitando. E assim, para a gente ter essa familiaridade, para eles se sentirem bem. Já foi falado aqui coletivamente: sejam bem-vindos, tragam mais 10, mas é melhor quando o negócio é pessoal. Quando é olho no olho, Toninho, dizer: seja bem-vindo, volte mais vezes, que bom. Qual o seu nome? Você mora onde? Olha, fala as programação da igreja, fale mais pessoalmente, mais de perto. Amém? Lucas 12, glória a Deus. A partir do versículo 13, a parábola do rico insensato. Amém? A palavra de Deus diz assim, Lucas 12, a partir do versículo 13. E disse-lhe um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Podeis sentar. Maravilhoso e santo Deus, obrigado por esse tempo, por essa noite, pelas suas maravilhas, pela sua bondade.
por cada vida que se encontra aqui. Que o Senhor use a minha vida para transmitir a Tua palavra com poder e unção. Que a Tua palavra penetre em cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria já de começar fazendo uma pergunta. Nossos planos têm valor eterno? Nossos planos, nossos projetos, eles têm validade para a eternidade? Eles têm validade para quando nós chegarmos um dia, qualquer momento, diante de Deus? Nós sabemos que nós, seres humanos, nós sempre estamos fazendo alguns planos. Nós sonhamos, nós temos o desejo, e aí nós passamos a fazer planos, projetos, para que algo aconteça. E nós sabemos que não é errado, não é pecado a gente fazer planos, a gente fazer projetos, não é errado. Lá em Lucas, no capítulo 14, ali, a partir do 28, Jesus mostrando que a importância, e é importante, e é prudente, e é ser sábio, fazer planos, fazer projetos. Quando a gente tenta fazer as coisas de qualquer jeito, de improviso, vai dar problema. E nessa passagem aí de Lucas 14, Jesus ele conta que qual é o homem prudente que pensa, que deseja construir uma torre, fazer uma construção de algo grande, e ele não se senta primeiro para fazer cálculos, para planejar, para ver se tem como começar e terminar. Porque se ele não fizer cálculos, se ele não fizer planos, se ele não projetar, ele vai apenas fazer o alicerce e vai parar a obra. E Jesus fala, quando as pessoas passarem, elas vão zombar. Começou, mas não teve como terminar. Então, nesse texto, Jesus deixa bem claro que é importante fazer cálculos, fazer projetos, para ser bem sucedido e ainda não ser motivo de gozações. E quando eu pensava nessa questão de fazer planos, fazer projetos, eu pensei duas coisas: casa e casar. Casamento e casa. Uma coisa tem a ver com a outra, uma coisa casa com a outra. E pensa duas coisas que é importante: construir casa ou comprar, que hoje as pessoas preferem mais comprar, aquele negócio de comprar um terreno para construir uma casa. Muita gente não quer mais isso, que é trabalhoso, mas alguns preferem. Mas independente que a pessoa vá comprar um terreno e ela vá construir, ou que ela vá financiar, comprar uma casa, o projeto, o plano é a longo prazo. Mas tem que projetar. Não dá para a gente, uma pessoa, sair de uma hora para outra e passar ali, está vendendo uma casa, vamos comprar essa casa? A não ser que seja muito rico, mas mesmo os ricos não faz isso. Se alguém almeja comprar uma casa, tem que planejar, tem que pensar, para não fazer loucura. E outra coisa é casamento. Casamento é outra coisa que exige planejamento. Planejamento financeiro, porque você vai sair de um estágio, entrar em outro. Estava na casa do pai e da mãe, talvez não sabia quando custavam algumas coisas. Quando o pai e a mãe falavam, olha, não demora muito no chuveiro, não é eu que pago a conta. Não fica muito tempo com a luz acesa, estou nem aí, não é eu que pago a conta. E algumas outras coisas.
E aí agora você vai sair da casa do pai e da mãe, agora você vai para um estágio que você agora vai arcar com as responsabilidades. Quem é solteiro, pense que é assim. Quem é casado já sabe o que eu estou falando. E é importante planejar tanto no sentido financeiro, como planejar emocionalmente, porque agora cada um tem seus pensamentos, suas ideias, sua mente, seus costumes, seus hábitos, seus maus costumes, agora você vai ter que compartilhar com outra pessoa. Às vezes você morava na casa do seu pai, você roncava, mas morava, às vezes só o seu irmão, a sua irmã reclamava, mas agora você vai conviver. Então tem que planejar tudo bem. E quando eu falo em casamento e planejar, um dos exemplos na Bíblia de casamento que foi bem planejado é aquele casamento que Jesus fez o primeiro milagre em Caná da Galileia, como está registrado em João no capítulo 2. Irmão, onde é que está registrado, onde é que está escrito de planejamento naquele casamento? Foi bem planejado, planejaram tudo, a festa, os comes e bebes, vários dias de festa, e quando chegou no certo momento da festa, o que é que aconteceu, irmão Everson? Acabou o vinho. Fracasso de planejamento? Alguém poderia dizer, no sentido material, sim. Houve alguém que talvez fez cálculo, foi gente demais, ou o pessoal bebia demais, mas houve um planejamento perfeito. Houve um planejamento perfeito. Quem que foi convidado? Quem? E aonde Jesus está? Algo pode faltar? Sim. Aonde Jesus está, alguém pode morrer? Pode. Pode acontecer qualquer tragédia? Pode. Mas o importante é que Jesus estava lá. Naquela lista de convidados, de todo aquele planejamento, de todo aquele alvoroço, lembraram de convidar Jesus, seus discípulos e a sua mãe, e no momento da tragédia, no momento que faltou algo que podia ter ficado marcante naquele casamento, Jesus estava lá e fez o seu primeiro milagre, e ficou marcada essa história. E eu acredito que todos os lugares que aquele casal, depois, no decorrer da vida, passavam, alguém dizia, está vendo lá o casal? Foi lá, foi no casamento deles. Alguém que não estava no casamento, alguém que estava, irmão Samuel, no casamento, você estava no casamento, o seu colega, o seu parente, o seu vizinho não estava. Aí ia passando o casal, o que é que você falava para o seu colega, seu vizinho? Foi lá que Jesus fez, foi aquele casal lá, está vendo? Que Jesus fez um milagre. Eles convidaram Jesus, no momento que parecia que ia dar tudo errado, Jesus estava lá e fez um milagre. Irmãos, de todos os nossos planos, os nossos projetos, que vamos fazer, seja material, seja o que for, seja casa, seja casamento, seja lá o que for, não esqueça de convidar Jesus, não. Porque por muito que você seja bom, especialista, mas pode faltar alguma coisa pode dar errado. Agora, se Jesus está presente, você tem um seguro perfeito, você tem segurança, você tem garantia de que na hora de você chamar a Ele, Ele vai dizer, olha, Ele me convidou antes. Ele não deixou para me chamar só no momento do problema. Ele me chamou no momento de alegria e no momento da dificuldade. Eu quero estar presente porque Ele me honrou no momento de festa. É um momento de festa, não era aquelas pessoas não convidaram Jesus prevendo, esperando que ia faltar o vinho. Eles convidaram para uma festa, um momento de alegria. Eles convidaram Jesus. Irmãos, quando nós convidamos Jesus e colocamos Deus em primeiro lugar nos nossos planos, mesmo que venham os obstáculos, as dificuldades, mesmo que possa até ter percas, mas fica muito mais fácil a situação.
mesmo que tenha uma perca, mas se estamos ali com Deus em primeiro lugar, em comunhão com Deus, se você está se refugiando em Deus, se você permite que a sua maior alegria, o seu maior prazer seja a presença de Deus, pode até vir uns obstáculos. Você lembra do nosso irmão Jó? O homem que alcançou o testemunho do próprio Deus. Um certo dia, Satanás vem de rodear a terra, e Deus se encontra ali, conversa com Satanás e diz: observaste o meu servo Jó? Homem fiel, homem justo, que se desvia do mal, que igual não há. Aquilo mexeu com o ego de Satanás, aquilo deixou Satanás furioso. E a mentira de Satanás ali foi: também, né? O que o Senhor tem feito com ele? Cercado de bem, protegido, dado tudo isso para ele, aí é fácil. Aí é fácil de te adorar, aí é fácil de sacrificar, aí é fácil de te obedecer. Agora, toca nos bens, toca na vida dele, tira o que o Senhor tem dado para ele para ver. Satanás chega a dizer que Jó estava servindo a Deus debalde, ou seja, em vão, que não era verdadeiro, que não era sincera a maneira que Jó servia. Isso é uma mentira de Satanás. E Deus, conhecendo o coração de Jó, Deus permitiu que Jó tocasse. Jó perdeu seus 7 filhos, suas 3 filhas, seus bens, sua saúde, mas mesmo assim, ele continuou adorando, continuou firme, porque para ele o mais importante não eram os bens, não eram os filhos, não era a saúde, o mais importante para Jó era Deus, era o relacionamento. De todos os seus planos, em todos os seus projetos, Deus estava em primeiro lugar. E quando Deus permite que ele perde aquilo que ele tinha, que era algo tão bom, tão importante, ele não murmurou, não blasfemou e continuou glorificando e exaltando o nome do Senhor. Por isso que é importante os nossos planos, os nossos projetos. Deus está em primeiro lugar, como Jesus falou lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se nós seguirmos essa regra, nós vamos sofrer menos, nós vamos ter paz, mesmo no momento das percas, das dificuldades, porque o nosso maior prazer, a nossa maior alegria está no Senhor. Nesse texto que nós lemos, começa, Jesus muitas vezes, ele pegava os discípulos inquietos, preocupados, conversando entre si, o que comer, o que vestir, porque os discípulos eles tinham deixado a sua vida profissional, sua vida natural, e agora estavam 100% ali seguindo a Jesus. Uma certa vez, Pedro perguntou, se não me engano, Mateus 19, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus ali mostra para ele que todos aqueles que tinham deixado casa, pai, mãe, todas as coisas, e colocado o Senhor para servir ao Senhor, iam ser já recompensados nessa vida. Já iam receber recompensa nessa vida, e por último, a vida eterna. Uma palavra ali para trazer paz ao coração deles. E uma certa vez Jesus falou para eles, Jesus usava às vezes a natureza para dizer, olha, para trazer paz, para dizer, olha, está vendo as aves? Elas não semeiam, não plantam, não colhem. Olha como Deus tem alimentado elas. E vocês valem muito mais do que elas. Aí Deus olhou para os lírios e disse, está vendo os lírios do campo? Que lindo. Eles não trabalham, eles não semeiam, e como são bonitos,
Como são lindos, olha como Deus tem cuidado deles. E Deus chega a dizer, ó, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem, foi tão elegante. Se fosse nos dias de hoje, fosse aqui na Igreja Batista Renovada, Deus ia dizer, olha, nem o irmão Gil se veste tão chique assim. Mas Deus usou assim a elegância de Salomão para dizer, olha, eles não fazem nada, mas Deus cuida. E nesse texto aqui que nós lemos, alguém chegou para Jesus e disse, Jesus fazia os sinais, as maravilhas, os milagres. E alguém, Jesus, fala para meu irmão dividir a herança. Fala para meu irmão. Irmãos, ali está na cara que era um problema, briga de herança. Pensa num negócio. Eu não sei se você conhece, mas pensa no negócio que dá problema, é a tal da herança. Irmão Samuel, alguém trabalha, e às vezes ainda fecha a mão, passa necessidade, constrói um patrimônio, morre sem desfrutar. Há casos assim. Não desfrutou, morreu. Se ele colocava Deus em primeiro lugar, vai para o céu. E se o Deus dele era o dinheiro? Aí é difícil. Mas deixou a herança. E em muitos casos, irmão, o negócio que dá problema é a tal da herança. Eu acho que é porque alguém não trabalhou, o dono que deixou a herança trabalhou tanto, e as pessoas, os filhos, alguém que não trabalhou agora quer cada um a sua parte, e às vezes dá uns negócios. Enfim, não vamos entrar nesse. E agora alguém chega, Jesus, fala para o meu irmão aí que... Aí Jesus já responde, quem me colocou como juiz ou repartidor? Ou seja, a minha missão aqui não é essa, resolver esses probleminhas de vocês aí, de herança, de bens materiais. O meu alvo, o meu propósito é esse. E para ilustrar, que Jesus às vezes falava algumas coisas, mas ele sabia que era difícil, era algo importante, era difícil das pessoas entenderem. Agora ele conta uma história, uma parábola, para ilustrar, para as pessoas entenderem melhor. E ele diz que a propriedade de um homem rico produziu em abundância. Algo surpreendeu, foi uma safra além dos seus depósitos, dos seus celeiros, daquilo que ele tinha para guardar. E agora ele começa a pensar, o que é que eu vou fazer? Ele teve uma ideia, já sei, eu vou destruir esses menores, vou construir outros maiores, vou armazenar, e agora eu vou descansar e dizer para minha alma, coma, beba, descansa, folga, que você tem muito em depósito. Estou de boa. Irmãos, esse projeto, esse plano, até aí, não está errado. Planejar para o futuro, planejar para a velhice, para ter uma vida digna, honrada. Até aí não está errado. Aonde é que está o erro nessa passagem? É que o projeto dele era um projeto incompleto. Um projeto incompleto porque ele estava pensando num projeto que não tinha validade depois da sua morte. Um projeto que, pensando apenas nos bens materiais e achando, olha, está tudo bem. E aí Deus à noite diz, louco, essa noite pedirão a sua alma. E Jesus conclui dizendo, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não é rico diante de Deus.
Assim é aquele que se esforça tanto, faz tantos planos, até consegue, mas diante de Deus não há um projeto. Espiritualmente, a pessoa não está preocupada, porque sabe uma coisa que nós fugimos, irmãos? É do assunto morte. Pelo amor de Deus, irmão, não vem falar de morte, não. Eu vim para a igreja, eu quero falar de vida. Mas, irmãos, não tem como fugir dela. Ela uma hora chega. Ela vai chegar, e o problema, o grande problema é que às vezes nós, as pessoas, sofrem tanto porque a gente não se prepara. A gente se preparou para tantas coisas, planejou para tantas coisas, investiu em tantas coisas. Mas o nosso investimento foi imperfeito. O investimento da maioria das pessoas é um investimento incompleto, porque quando parte daqui para se encontrar com o Senhor, chegando lá diante de Deus, a pessoa chega de mãos vazias, sem saldo na conta, sem credibilidade. Isso leva a todos nós a uma reflexão. Sabe, todos nós lutamos, batalhamos, mas nós não podemos perder a visão de que as coisas que o Senhor nos dá aqui é muito bom para nós desfrutarmos, para nós vivermos. Mas como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, ele estava explicando sobre a ressurreição, porque muitos ainda não estavam acreditando que ia haver vida após a morte, que nós íamos ressuscitar. E o apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios 15, ele começa a explicar que havia ressurreição. E ele chega ao ponto de dizer, olha, se nós esperarmos em Cristo, 1 Coríntios 15, 19, se nós esperarmos em Cristo, apenas nessa vida, se os nossos planos, se a nossa busca no Senhor Jesus, se o meu motivo de ir para a igreja, se o meu motivo de buscar a presença dele for pensando apenas nesta vida, ele está dizendo, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Isso ele estava falando para alguém que já estava acreditando em Jesus, mas ainda não estava acreditando na ressurreição. Ainda não estava tendo um foco, um alvo, uma visão de vida eterna. É possível alguém estar na igreja? É possível alguém buscar ao Senhor? É possível alguém levar uma vida religiosa, mas sem visão da eternidade? Pode acontecer. É possível a pessoa perder o foco daquilo que é o mais importante? Sim. Sabe, irmãos, a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã, ela é muito mais do que emoção. É o quê? Razão. Sabe por quê? As nossas emoções, eu costumo dizer, que é que nem a temperatura de São Paulo. Você começa de manhã, um clima, e às vezes até o pôr do sol já passou as 4 estações no mesmo dia. Hoje amanheceu um pouco garoando, não, eu digo, antes de eu vir para a igreja, antes de pegar a blusa, eu vou olhar a temperatura, eu vou ver como é que vai ser a temperatura em São Paulo. Falaram que ia ser 28, a mínima 18, eu digo, não precisa levar blusa, que vai. Hoje a gente tem essa possibilidade. Mas começou meio garoando, depois o sol foi abrindo, e tem dia que faz as 4.
E as nossas emoções, elas são assim. Nosso coração oscila. Se a nossa decisão por seguir a Cristo for apenas baseada em emoção, não numa decisão concreta, firme, o risco da gente se desviar é muito grande. Se a nossa decisão de servir a Cristo, a gente não olhar lá na frente, pelos olhos da fé, e começar a contemplar pelos olhos da fé o que Jesus tem preparado para nós, que existe um reino. O camarada estava na cruz para ser crucificado e lembrou, eu acredito que de alguma forma Jesus deve ter ouvido alguma pregação, algo de Jesus, ele lembrou: Senhor, quando entrar no seu reino. O camarada estava para ser crucificado na cruz, já lembrou que Jesus tinha um reino. Ele era um rei e tinha um reino, mesmo na cruz, já teve uma visão lá do reino de Deus. E nós não podemos perder essa visão do reino de Deus, de onde nós queremos chegar. E isso nós temos que tomar cuidado com as nossas emoções. Por que que muita gente desiste da caminhada? Quando a gente aceita Jesus, a gente se emociona, a gente ouve a palavra, chora. Mas muito mais do que emoção, é uma decisão firme. Casamento é uma decisão firme. Que se a gente casar e for pensar apenas nas emoções, pode desistir. Mas se tem um propósito, eu assumi um compromisso, e eu sei que dentro desse compromisso vai ter algumas divergências, mas eu tenho a responsabilidade, um compromisso de levar esse compromisso até o fim. Na nossa questão de seguir a Cristo é a mesma coisa. Vai ter alguns obstáculos, vai ter alguns impedimentos, vai ter algumas situações na igreja, mas a gente olha lá para frente: eu tenho um compromisso com Cristo, independente de qualquer coisa, eu vou assumir esse compromisso de me manter na presença de Deus. Independente das minhas emoções, independente se as minhas emoções oscilam para lá e para cá, mas eu fiz uma aliança com Cristo. Eu quero honrar esse compromisso. Irmãos, nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver na face da terra. Nós não sabemos como nós vamos chegar à nossa velhice, se com muito, se com pouco, financeiramente falando, se a gente vai construir o império, se a gente vai deixar uma herança para os filhos, para os netos e até a quarta geração. Tem pessoas que deixam até para a quarta geração, que tem muito dinheiro. A gente não sabe como vai chegar nossos últimos dias de vida. O nosso futuro pertence ao Senhor. Por muito que a gente faça planos, por muito que a gente se esforce, e tem que fazer isso mesmo, por muito que a gente batalhe, mas a gente não sabe se vamos chegar aos 100 anos, se vamos chegar aos 80, a gente não sabe quanto tempo falta para nós nos encontrarmos com o Senhor. Mas, independente do que você conquiste, ou o tempo que você vai viver na face da terra, que os seus planos, que os seus projetos tenha como prioridade colocar o Senhor em primeiro lugar. Nesse texto, nessa parábola, esse homem, humanamente, financeiramente, dentro do conceito humano, parecia tudo normal. Vou armazenar e vou dizer para a minha alma: alma, você está de boa. Se fosse baiano como eu, ainda ia armar uma rede debaixo da sombra, irmão Samuel. Sombra, água fresca e internet sem oscilar. Tô de boa, conquistei o que eu queria. Aí Deus chegava e dizia: ei, acabou. O que acontece às vezes? A pessoa vê se consegue uma estabilidade boa financeiramente, estrutura, mas de uma hora para outra
um colega de trabalho, eu fui no velório de um colega, uns 15 dias. Colega que trabalhou comigo, 57 anos. Nós dois, nós vimos a morte de perto. Passamos um assalto junto. Nós vimos a morte de perto. Deus nos livrou. Uns dias aí, mandaram a mensagem: ó, fulano estava deitado, a mulher só viu o baque no chão, caiu, morreu. Engraçado, morava em frente do hospital, não deu nem tempo. Socorreram, mas não deu nem tempo. Como é a vida? É rápido demais. Não dá para a gente ficar esperando, fazendo só planos, sem se planejar espiritualmente. É muito perigoso. Mas é perigoso demais. Ponha perigo nisso. Se você vê andar alguém em cima da linha do trem e o trem está vindo, você, meu Deus. Se você vê uma criança de 2, 3 anos andando à beira de uma rodovia, meu Deus, que perigo. Mas fazer planos e não colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar é muito, mas é muito mais perigoso. E às vezes a gente perde a noção do perigo. Às vezes nós perdemos a noção do perigo. Eu, Toninho, uma certa vez na minha vida, eu perdi a noção do perigo. E depois que eu não fazia mais aquele serviço, eu falei para os colegas e falava para mim mesmo: eu não ia fazer mais nunca isso que eu fiz. Na época eu fazia manutenção em caixa eletrônico. Posso falar hoje que agora já mudou, não é mais assim, posso falar. E a gente às vezes chegava numa periferia, que nem no Pimenta, digamos um Nagumo da vida, e a gente abria uma máquina. E a gente andava com a máquina de contar dinheiro. E a gente colocava a máquina, o pessoal do lado, tal, caixa eletrônica, e a gente colocava a máquina e contava dinheiro. Parecia que você estava brincando. E as pessoas olhavam e cada um ficava assustado. Não era só as pessoas de bem que olhavam, as pessoas do mal também. E você vai fazendo dias, aquilo lá. E depois que você chegou uma ordem da Polícia Federal que a empresa não podia mais, de tão perigoso que era, que se a Polícia Federal não tivesse barrado, a gente continuava. E depois que passa, que a gente sai daquilo, a gente acorda. Eu era louco, fazia aquilo, porque era muito perigoso. Hoje não se faz mais isso. Mas você perde o quê? A noção do perigo. Você às vezes vê alguém numa situação muito perigosa e a pessoa brincando com o perigo. E a pessoa, parece que a pessoa perdeu a noção. Você sabe qual é o pior perigo, a pior noção que as pessoas perdem? É andar longe da presença de Deus e não se dão conta. Isso é perigoso demais. Porque de uma hora para outra Deus fala: acabou, chegou, vem para cá, vamos conversar, vamos acertar contas. E aí não dá mais tempo. Eu gostaria que a igreja entrasse em espírito de oração. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como está a sua vida? Como estão os seus planos? Como estão os seus projetos? Como estão os seus sonhos? E aonde Deus está neles? Aonde Deus está nos seus planos, nos seus projetos? Se Ele te chamar hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, o que você tem feito, o que você tem planejado, vai ter alguma validade eterna? Vai ter validade diante do Senhor? Ou apenas vai ficar aqui? Talvez até para alguns brigarem. Eu gostaria de perguntar para você se você quer começar hoje
projeto novo, não baseado em emoção, mas baseado em convicção, que sem Jesus não dá para andar. Um projeto baseado que hoje você precisa tomar uma decisão de entregar a sua vida a Cristo e dizer: Jesus, a partir de agora eu quero que o Senhor esteja em primeiro lugar na minha vida. Eu tenho andado pelas minhas emoções, pelo meu entendimento, pelas minhas razões, pelo que eu acho, mas a partir de agora eu vou deixar o Senhor conduzir a minha vida. Se você quer fazer, se você quer tomar essa decisão, você pode levantar a sua mão, é onde você está, que nós vamos orar por você, para você começar uma nova vida, projeto novo. Você ainda vai dizer para as pessoas: ontem eu comecei um projeto novo, e esse projeto é colocando Deus em primeiro lugar na minha vida.